Fala pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a diferença entre uma empresa de crescimento e uma empresa de dividendos. Quando eu posto na minha carteira aí, no meu canal, o pessoal pergunta lá por que eu tenho tal e tal empresa na minha carteira se elas não pagam dividendos. E eu falo sempre que minha carteira é focada para dividendos, né? Para renda passiva. Então, hoje eu vou mostrar aí para vocês se realmente essas empresas não pagam dividendos e como que funciona isso, como que uma empresa ela é de crescimento, passa por uma fase de transição e vira de dividendos, tá bom? Então me acompanhe aí nesse vídeo que eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Então, pessoal, nós vamos aqui fazer uma simulação de um mercado, de um produto qualquer, com 5 empresas nele, tá? Nesse mercado. As empresas vão ser, aleatoriamente eu vou chamar uma de W, as outras vão ser A, B, C e D. As 5 empresas disputam um mercado. Teoricamente, cada empresa tem 20% desse mercado, né? Elas podem disputar ali 20% desse mercado. E nós vamos aqui, para efeito de simulação também, falar que esse mercado absorve 1 milhão de unidades desse produto. Então cada empresa ali vai conseguir vender 200 mil unidades desse produto nesse mercado. Só que na prática, a gente sabe que isso daí não acontece, né? Uma empresa normalmente se destaca mais que as outras, uma ou duas empresas, né? E aqui no nosso caso, nós vamos fazer uma simulação com uma empresa se destacando mais, que vai ser a empresa W. Essa empresa vai começar pequena e ela sabe por pesquisa de mercado daquele determinado produto que o máximo que ela consegue absorver do mercado é 60%. Então o máximo que ela consegue chegar é a 6 mil unidades vendidas no ano, né, naquele mercado ali. Consequentemente, as outras empresas, cada uma vai poder ter no máximo 10% do mercado, né? Sendo que as outras empresas ali, elas podem, uma vender 20, a outra 5. Então, assim, eu não vou entrar no mérito das outras empresas, somente nessa daqui vai ter a maior parcela desse mercado, né? Então, vamos lá. Nós vamos colocar aqui que esse mercado é de motores, tá bom? Essas empresas vendem motores. E nós vamos focar aqui na empresa W. Então, cada motor vai ter um custo unitário de R$1.000, preço de venda de R$2.000. No primeiro ano, essa empresa ela conseguiu vender 100 mil unidades de motores. Com um custo unitário de R$1.000, essa empresa teve um custo de 100 milhões de reais. Como ela vendeu todas as unidades, né, ela teve uma receita de 200 milhões de reais. Ou seja, o lucro dela foi de 100 milhões de reais. E como ela está começando, ela não vai guardar nada em caixa e nem distribuir nada para dividendos. Então não teve payout nem dividendos. E quanto que ela vai ter para reinvestir? Vai ter os 200 mil que ela ganhou normal, né, que ela recebeu. Então fica aqui 200 mil reais para reinvestimento. Beleza. Então agora nós vamos para o segundo ano. Como a empresa tinha 200 milhões agora para reinvestir, então ela fez 200 mil unidades, né, produziu 200 mil unidades ao custo de 200 milhões e a receita dela dessa vez foi 400 milhões, porque ela vendeu as 200 mil unidades. O lucro dela dessa vez foi 200 milhões, né? Essa empresa ainda está crescendo, então ela resolveu não guardar nada em caixa ainda, só que dessa vez, pelo estatuto dela, ela começou a distribuir 50% do lucro dela. Então ela teve um payout de 50% e distribuiu 100 milhões de dividendos do lucro dela. Então quanto que sobrou para ela reinvestir? 400 mil menos os 100 mil que ela distribuiu, né? Então sobrou para ela aqui 300 milhões. Então agora nós vamos para o terceiro ano. No terceiro ano, como ela reinvestiu 300 milhões, então ela vai ter 300 mil unidades, né, para produzir ao custo de 300 milhões e a receita dela vai ser 600 milhões. Ela teve um lucro de 300 milhões. Só que dessa vez, essa empresa quis guardar 50% no caixa e 50% ela distribuiu em dividendos, que era o payout dela que estava no estatuto dela. Então 150 milhões. Então quanto que sobrou para ela reinvestir no próximo ano? 300 milhões, né? Que foi os 600 milhões menos os 300 milhões que ela deixou aqui em caixa e dividendos. Então nós vamos para o quarto ano agora. No quarto ano dela, ela fez 300 mil unidades, né, com os 300 milhões que ela tinha para reinvestimento,
ao custo de 300 milhões também, receita 600 milhões, lucro de 300 milhões. Só que agora, nesse quarto ano, ela falou, não, no quinto ano nós vamos crescer um pouco mais. Então ela botou só 50 milhões no caixa e distribuiu os outros 50%, que já era do estatuto dela, de distribuir sempre 50% de dividendos. Então quanto que sobrou para ela? 600 milhões menos 200 milhões, 400 milhões. Vamos para o quinto ano. No quinto ano, produziu 400 mil unidades, custo de 400 milhões, receita 800 milhões, teve um lucro de 400 milhões. Dessa vez, ela quis ficar com 200 milhões em caixa e distribuiu 50% de dividendos. Então, quanto que ela vai ter dessa vez? 800 milhões menos 400 milhões, sobrou 400 milhões. Então, no sexto ano, ela vai fazer a mesma coisa. 400 mil unidades, custo de 400 milhões, 800 milhões de receita, lucro de 400 milhões. O caixa dessa vez, ela falou, vou crescer de novo. Vou colocar só 100 milhões no caixa, vai distribuir 200 milhões, então 800 milhões menos 300 milhões vai ficar 500 milhões aqui para reinvestir. No sétimo ano, ela fez 500 mil unidades, custou 500 milhões, ganhou 1 bilhão, né, nessa venda aí, lucro de 500 milhões, resolveu colocar 150 milhões no caixa e os 50% que ela distribui de dividendos, né, 250 milhões do lucro, que foi de 500 milhões. Né. Aqui, 1 bilhão menos os 400 milhões, já deu para ver que ela resolveu crescer de novo, né? Então, sobrou para ela reinvestir no próximo ano 600 milhões. No oitavo ano, ela botou lá 600 milhões, então ela fez 600 mil unidades, a um custo de 600 milhões, a receita 1 bilhão e 200 milhões, lucro de 600 milhões, e aí ela botou no caixa 300 milhões e distribuiu os 50% que ela sempre distribui, de 300 milhões. 1 bilhão e 200 milhões menos 600 milhões, vai sobrar 600 milhões aqui para ela. Reparem aqui uma coisa, essa empresa, ela chegou no máximo que o mercado absorve. Ela conseguiu produzir as 600 mil unidades que naquele estudo inicial ela sabia que ela podia chegar, nos 60% do mercado, entendeu? Então agora ela chegou no limite dela. Ela não tem mais para onde crescer com esse produto aqui. O que ela vai fazer agora? Vamos para o nono ano. No nono ano, ela vai pegar os 600 milhões, vai reinvestir, vai ganhar os mesmos 600 milhões, vai ter a mesma receita de 1 bilhão e 200, o lucro vai continuar 600 milhões, só que agora, o que ela vai fazer? Vai continuar colocando metade do dinheiro no caixa? Não vai, né? Para que ela vai deixar dinheiro parado no caixa se o caixa dela já está cheio? E os próprios donos, os próprios sócios majoritários, eles têm interesse em receber mais também, né? Então o que ela faz? Ela começa a distribuir mais dividendos. Então ao invés dela colocar 300 milhões, ela vai colocar 120 milhões no caixa e vai distribuir 480 milhões de dividendos. Então o payout dela começa a passar de 50% para 80%, né? E quanto que sobra para ela reinvestir no outro ano? 1 bilhão e 200 milhões. Menos esses 600 milhões aqui, sobrou os mesmos 600 milhões. E aí ela vai para o décimo ano. Vai para o décimo ano com 600 milhões, fez 600 mil unidades, custou 600 milhões, recebeu 1 bilhão, lucro de 600 milhões. E o que ele vai fazer? Ele vai olhar lá e vai falar assim, poxa, não tem mais por que eu botar dinheiro em caixa. O que eu vou fazer com esse dinheiro todo? Não vou colocar em caixa e vou distribuir todos os dividendos. Vai pegar 600 milhões e distribuir 100% dos dividendos. Repara que nesse momento aqui, do oitavo para o nono ano, essa empresa ela parou de ser de crescimento, porque ela não tem mais para onde crescer, e ela virou uma empresa de dividendos. Ela começou a distribuir muito mais dividendos do que ela segura para reinvestir no próprio negócio. Então vocês entenderam como é que funciona? Uma empresa boa, né? Uma boa empresa, ela começa sempre pensando em crescer mais, então ela faz o IPO dela lá, recebe o dinheiro das ações, vai reinvestindo esse valor, vai pagando os dividendos, não vai deixando de pagar. Então, assim, uma empresa de crescimento, ela não deixa de pagar dividendos,
tá? Boas empresas de crescimento, elas não deixam de pagar dividendos, mas elas distribuem menos dividendos para poder investir no próprio negócio e crescer mais. E no futuro, passar por toda uma fase de transição e virar uma empresa que distribui muitos dividendos, que vira uma empresa que a gente chama de empresa de dividendos. Então, assim, para exemplificar isso daqui um pouco, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre uma empresa que eu estudo bastante aqui nela, né? Que eu tenho posicionado nela bastante e que é uma das empresas que mais me perguntam: cara, mas você tem essa empresa para dividendos? Essa empresa não distribui dividendos? Então nós vamos ver aqui se ela não distribui dividendos e se isso daí é verdade. Então, para isso aí, né, eu vou vir aqui no Google, vou digitar aqui VEG RI, vou entrar aqui na relação de investidores da VEG, vou vir aqui, ó, em governança corporativa, estatutos e políticas. Dentro dos estatutos e política da VEG, eu vou vir aqui, ó, política de distribuição de resultados. E aqui na política de distribuição de resultados, eu vou descer até aqui embaixo, nessa terceira cláusula aqui. E vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dela, tá? A VEG tem praticado a seguinte política com relação à remuneração aos acionistas. São declarados dividendos semestrais com base nos resultados apurados em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Então aqui, ela declara dividendos semestrais, né, no meio do ano e no final do ano. Adicionalmente, são declarados juros sobre capital próprio trimestrais, que serão de acordo com a legislação pertinente, tal, imputados aos valores dos dividendos distribuídos para todos os efeitos. Beleza. Então aqui está falando o seguinte, que ela distribui dividendos semestrais e trimestralmente ela declara juros sobre capital próprio. Tá? Os proventos declarados são pagos 2 vezes ao ano, ou seja, tanto o juros sobre capital próprio, que ela declara trimestralmente, quanto os dividendos que ela declara semestralmente, são pagos 2 vezes por ano, em datas específicas, tá bom? E como referência, o payout nos últimos 10 anos da VEG foi em torno de 50%. Ou seja, quem fala que VEG não distribui dividendos, nunca leu isso daqui, porque VEG distribui dividendos, e pelo que está aqui escrito, há mais de 10 anos que ela distribui 50% do lucro dela em forma de proventos. Então, VEG, ela é uma empresa de crescimento, tá? Ela é de crescimento, ela está crescendo e ela distribui sim dividendos. Só que ela ainda distribui poucos dividendos. E como ela é uma empresa que mostra lucros absurdos, todo trimestre no balanço dela, ela mostra que ela está sempre aumentando o lucro dela, o preço dela está muito caro, porque muita gente quer entrar nessa empresa. Quem que quer deixar de entrar na VEG sabendo, pelo menos prevendo, que no futuro essa será uma empresa provavelmente excelente pagadora de dividendos. Então todo mundo que pensa em investir a longo prazo quer uma empresa dessa para colocar na carteira. E para finalizar esse vídeo aqui, né, porque ele já está ficando muito longo, eu vou vir aqui ó, só para mostrar para vocês as últimas distribuições de VEG. Então eu entrei aqui para me auxiliar no site Status Invest, e aqui no site tem várias informações das empresas aí da bolsa. E aqui eles têm, ó, a distribuição de dividendos, proventos de VEG, tá? E as datas, tanto as datas com quanto as datas de pagamento. Então eu queria mostrar para vocês aqui, vou pegar aqui, ó, por exemplo, 2017. Então VEG declarou em 2017 2 dividendos, que nem estava no estatuto dela lá, e 4 juros sobre capital próprio, né? Então foi em fevereiro, dividendos. Primeiro trimestre, juros sobre capital próprio. Segundo trimestre, juros sobre capital próprio. Depois pegou aqui, 6 meses depois, dividendos. 3 meses, juros sobre capital próprio. 3 meses, juros sobre capital próprio. E os pagamentos, os proventos, 2 vezes por ano. Então ela junta esses 3 aqui, ó, um dividendo mais 2 juros sobre capital próprio, e paga no dia 16, e pega os outros 3 e paga no dia 14. Então, isso daqui, ó, você pode pegar aqui, entra aí depois, e dá uma olhada que isso daqui vai repetindo ano após ano. Então, 2018, mesma coisa, dividendos, juros sobre capital, dividendos, juros sobre capital.
19, dividendo, 2 juros sobre capital, dividendo, 2 juros sobre capital. E 2020 também, dividendos, juros sobre capital, dividendos, juros sobre capital. Então, a WEG ela é uma empresa extremamente organizada e ela paga exatamente da forma como está lá no estatuto dela. Então, assim, pessoal, espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês aqui a diferença entre uma empresa de crescimento e uma empresa de dividendos. Se alguém ficou com alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários aí, manda mensagem para mim que eu respondo todas aí. Tento responder todo mundo aí que tiver alguma dúvida. E falar aí, pessoal, né? Antes de alguém chegar e falar para você assim, ué, mas essa empresa não paga dividendos. Pô, você vai pegar essa empresa e não paga dividendos, ela não vai te ajudar na carteira. Então, assim, para quem pensa em longo prazo, a gente tem que pegar isso daqui, tem que olhar mais profundamente na empresa, pegar o estatuto, estudar o estatuto, pegar algumas partes dela e ver realmente se o que as pessoas estão falando lá é verdade ou não sobre a empresa. Tá bom, pessoal? Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa, manda mensagem aí. Valeu!